Ele já foi o comandante dos quase 100 mil homens da Polícia Militar de São Paulo, num período em que caiu a quantidade de crimes de morte no estado. Hoje está preocupado com o que considera uma certa tolerância da área de segurança estadual com a desordem nas cidades. Nesta entrevista à TV PSD, o coronel PM Álvaro Camilo, vereador na Câmara Municipal de São Paulo, diz que existe uma relação direta entre a ordem urbana e os índices de criminalidade. Foi por isso que ele criou em São Paulo, com o ex-prefeito Gilberto Kassab, a Operação Delegada da PM. E agora foi um dos autores da chamada Lei do Pancadão, que pretende combater a desordem provocada por mais de 300 bailes funk que toda semana andam atormentando os moradores de muitas regiões da cidade. O coronel Camilo já faz planos para levar a sua experiência em segurança pública para uma nova tribuna, a Assembleia Legislativa do Estado. Coronel, aconteceu no bairro da Penha mais um episódio envolvendo um baile funk chamado Pancadão e a ação da polícia, dessa vez com um pouco de vandalismo envolvido na situação. Esse combate ao chamado Pancadão, isso vai dar certo? Bom, hoje a Prefeitura tem as ferramentas para isso, né? As ferramentas hoje elas estão à disposição. Nós construímos lá atrás uma lei, junto com o Dalton Silvano, junto com o Antônio Carlos Rodrigues, que é a chamada Lei do Pancadão. É a Lei 15.777, que ela, na realidade, ela não é contra o pancadão só, ela é contra o som alto. Som de um veículo, som de alguém que esteja fazendo com som portátil, inclusive, que seja excessivo, a lei pega. É multa de R$1.000, nas reincidências chega a R$4.000 e pode dar apreensão do veículo nos casos dos pancadões. Antes não tinha, na rua era difícil. Se o pegava dentro dos estabelecimentos. O Código de Trânsito brasileiro pega os veículos andando, mas se alguém parasse o veículo não tinha como fazer. Então hoje tem a ferramenta para o poder público trabalhar. Foi regulamentada no começo de 2014, agora dia 2 de janeiro está valendo. O que é que está faltando? Está faltando agora a fiscalização. O que nós temos agora, e esse é um problema grande da cidade de São Paulo, eu preciso fiscalizar para que as leis possam funcionar e ajudar o cidadão. Esse é um problema que incomoda o cidadão de São Paulo. São mais ou menos 350 a 400 pontos de pancadão por final de semana. Não, mas aí eu sou obrigado a perguntar, quer dizer, as pessoas sempre reclamam muito na cidade de São Paulo de que falta fiscalização. Falta fiscalização para tudo e a prefeitura sempre argumenta, com razão, que os fiscais são poucos. Qual é a solução, então? A solução é trabalhar em parceria. Trabalhar em parceria com a população, dando informação, mas principalmente com os poderes públicos. E nessa linha, o Gilberto Kassab, nosso prefeito, né, tem esse prefeito agora, mas quando o prefeito criou, junto comigo, a Operação Delegada. O que fez isso? Aumentou os braços do município. Nós estamos fazendo uma sugestão agora, inclusive, para o nosso prefeito da capital, para que ele faça isso, para que ele crie uma Operação Delegada, porque a gente sabe, o PSIL, ele encarregou o PSIL de fazer a fiscalização dos pancadões. Tem 30 agentes. 30 agentes para 300 pancadões que acontecem no final de semana, é impossível fazer essa fiscalização. Então ele tem que aumentar os braços do poder público, fazendo convênio, deixando que a Guarda Civil Metropolitana também faça essa fiscalização, deixando que a Polícia Militar também faça essa fiscalização. A Polícia Militar tem interesse em poder aplicar essa multa. Por quê? Porque se o pancadão não for combatido no começo, e no começo o pancadão é um problema de polícia, para que todos entendam, são 3 posturas municipais. É a lei do silêncio, postura municipal, som alto na rua, comércio de bebidas na rua, comércio irregular, infração municipal, uso do solo para fazer um show na rua, sem autorização, uso e ocupação do solo. São 3 problemas da prefeitura. A prefeitura tem que intervir. Se ela não faz essa intervenção, o que acontece? Vira um problema de polícia. Aquele som fica excessivo, de 20 ou 30 pessoas vão para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, tem envolvimento do crime, aí entra droga, entra bebida para menores, às vezes até sexo com menores, aí vira um problema de polícia. Então precisa aumentar os braços da fiscalização, fazendo convênios com outros órgãos do poder público para aumentar a fiscalização. Porque isso é uma manifestação também cultural. O senhor falou que são quantos? 200 a 300? Mais ou menos 300 e pouco por final de semana. Não é muita coisa para
Mas pouca na polícia? realidade assim, não vai se coibir os 300 de uma vez só. Né? O que se começa primeiro que o trabalho tem que ser com inteligência e usando antecipação. Então tem que mapear os locais e até onde eu tenho conhecimento, a secretaria, a coordenação das subprefeituras tem, a polícia também tem os locais que são mais viciados, né, onde tem mais pancadões, e agir com inteligência, por antecipação. 7, 8 horas da noite, quando está começando. Quando está começando, tem 20 ou 30 pessoas e um carro de som. Vai lá, conversa com eles, tenta desestimular que aquilo seja feito e se não for obedecido, multa. Se não parar, aprende o carro. E dá para fazer mais de um ponto a mesma equipe. Fez lá, acabou, vai para outro ponto. Mas tudo isso tem que ser no início. Não adianta querer fazer isso 3 horas da manhã, como já quis o nosso prefeito, empregar a operação delegada às 3 horas da manhã com os pancadões. Aí não dá, aí já é um caso de polícia. Então dá para fazer desde que se trabalhe com essa inteligência. Nesse caso da Penha, que desandou em vandalismo, ataque à loja e tal, como é que a PM atuou? Ela começou desde, ela chegou no começo? A PM não chega no começo. Tá? Por que a PM não vai chegar no começo? Não é problema de polícia. Pancadão é um problema da Prefeitura de São Paulo. Precisa que haja uma denúncia, um pedido de socorro de alguém? Na realidade é o seguinte, só quando isso virar um problema de polícia que a polícia pode agir. Primeiro que ela não pode agir, né? Ou seja, ela não tem a competência, ela não pode aplicar essa lei dos pancadões. Então a prefeitura tem que fazer um convênio, aí ela poderia. Mas o que acontece? Se ligar para o Copom, no emergência 190 e falar, ó, vai ter um pancadão ou tem um pancadão aqui, o que a polícia vai falar? Ligue para a prefeitura. O pancadão não é um caso de polícia no começo e não é uma emergência policial. As pessoas estão ali se divertindo, é som alto, né? Vai chegar, pode ser um problema de polícia quando é uma contravenção no começo, aí precisa de testemunha, que também é ruim. Então o que a polícia fala? É um problema de prefeitura. Aí, se não cuidar, vira bagunça, entra droga, entra bebida para menores, aí começa crime, aí vira um problema de polícia. O que aconteceu na Penha foi isso. Já tinha lá um monte de gente para fazer a bagunça toda lá, já estava começando, a polícia foi chamada, fez a intervenção, eles pararam naquele momento, mas foram para outro local e acabaram aí fazendo ações de vandalismo no mercado. Guardadas as proporções, porque são fenômenos parecidos, mas não idênticos, qual é a sua opinião sobre os rolezinhos, como é que a polícia, na sua opinião, deve, ou o poder público deve agir nesse caso? Então, nos 3 casos, né, ou seja, os 3 casos recentes que saíram aí para um lado, que se aproveitaram dos movimentos, são movimentos sociais. As manifestações, elas vêm acontecendo já ao longo do tempo. Né? Desde que eu me conheço como policial, se tem manifestações. Né? São Paulo tinha 6 a 7 manifestações só no centro, eu comandei a região centro de 2007 a 2008. Em média, 6 a 7 manifestações por dia, não tinha problema. Rolezinho não é uma coisa, não é uma novidade. Também comandando a região centro, tinha o que eles chamavam, e o nome técnico é esse, é os flash mob, ou seja, as mobilizações pela internet. Isso já acontecia. Comandava aqui, quantas vezes a gente não fez proteção no MASP, na região da Paulista, na região da Consolação, que os jovens se encontravam. E também os jovens que se encontravam para se divertir ouvindo música, isso sempre existiu. O que aconteceu recentemente? Partiu-se para uma violência que não existia. Rolezinho nos shoppings existia, os jovens se encontravam, grupos iam se divertir, ver loja, ir no cinema. Aí o que aconteceu agora? Motivado pelos vandalismo das manifestações, pelo que está acontecendo com os pancadões de enfrentamento da polícia. Eles fizeram o rolezinho e começaram a partir também para crime, insegurança, correria dentro do shopping, saques de algumas lojas, né, quebra e furta as lojas, então passou a ter crime, isso precisa ser combatido. No shopping especificamente, a responsabilidade inicial é do proprietário do shopping. A gente sabe que os shoppings são locais de compra, com acesso ao público, então não dá para também só deixar essa responsabilidade com os donos de shopping. Isso precisa ser uma intervenção junto com o município de novo, para que faça ali uma ação, inclusive crie espaços onde os jovens possam se divertir e, no caso mais grave, quando começar a ter problemas de crime, pegar essas pessoas, prender e responsabilizar. Se for menor, responsabilizar os pais. Por que essa parceria não acontece? Seria entre o governo do Estado e a Prefeitura Municipal. O que é que impede? O que está acontecendo? Parcerias sempre deram certo. E a prova disso é o que fez o Kassab com a Polícia Militar. Não só com a Operação Delegada, mas antes da delegada, ações fortes envolvendo Guarda Civil, Polícia Militar, Polícia Civil,
agentes da prefeitura em grandes Nos ações casos no centro. dos postos de gasolina, de combustível, Então, por exemplo, adulterado. Postos de combustível e mesmo ações contra a pirataria, muita coisa que foi feito que não necessariamente era operação delegada. Depois, saí da região central, fomos para a região centro, foi criada a operação delegada. Foi um sucesso. Operação delegada todos ganham. Ou seja, o policial trabalha no dia seguinte para a prefeitura, desenvolvendo um trabalho da prefeitura e melhorando a vida do cidadão. Então, o que falta hoje é essa parceria. Havia uma parceria forte entre governo do estado e governo municipal. Hoje isso não existe adequadamente, né? E ao contrário, parece que existe uma resistência para que isso aconteça. O senhor acha que a operação delegada deveria ser uma operação estadual, então, se é que deu certo aqui no município de São Paulo? Olha, sem sombra de dúvida. Aliás, é uma ideia do Gilberto Kassab, de estender isso para o estado todo. É fantástico isso, deu muito certo, né? Na realidade, o governo está estendendo para o estado, né? Mas está dependendo da adesão dos municípios. Acho que isso é uma coisa que deu certo, uma solução que funcionou, reduziu 60% da criminalidade. Né? Por que eu trabalho muito forte no caso do barulho, no caso da organização da cidade, no caso dos pancadões? Por quê? Porque a desordem leva ao crime. Tem teorias internacionais que provaram isso. É o caso das janelas quebradas, é o caso da tolerância zero aplicada em Nova York, os pequenos delitos. Quanto mais organizada a cidade, menor probabilidade de crime. Menor quantidade de crime, mais segurança e mais a cidade gira. Mais gente frequenta o centro da cidade, mais visitantes vêm, mais impostos, né, geram, mais negócios geram para a cidade. Então, trabalhar na desordem urbana é um papel do município. O Estado pode ajudar, que é o caso da operação delegada, porque se tiver desordem, embora seja um problema do município, vai virar um problema de polícia. Então, quando eu tenho aí Cracolândia, drogadiço, mendicância, isso é um problema da prefeitura. Mas se não agir nisso, vai virar o quê? Quem está fazendo, no primeiro momento, às vezes, aqueles que estão tentando só pedir dinheiro para comprar uma droga, eles passam a furtar, passam a ameaçar as pessoas e, às vezes, passam até a roubar as pessoas. Então, o Estado e o município têm que trabalhar em conjunto. A cidade, até quando ela vai conviver com tantas interdições de ruas, avenidas ou estradas, por manifestações, às vezes, de pequenos grupos? Hoje em dia, parece que se criou uma cultura do seguinte: para que haja alguma visibilidade no protesto, é preciso interromper o tráfego. E aí, com todo o prejuízo às pessoas que isso causa. Até onde vai isso? Todos têm o direito de se manifestar. Todos têm. Inclusive, manifestação não precisa nem de autorização. Quando eu vou fazer um evento, vou fazer o Réveillon na Paulista, eu preciso pedir autorização com o subprefeito, tem que ter segurança, tem que ter lá uma série de requisitos para atender, porque isso é um evento, uma reunião programada. Manifestação não. Manifestação, a Constituição dá o direito. Basta comunicar o poder público. Olha, vamos fazer uma greve dos professores. Ele comunica, ele não pede para fazer greve. Então, isso sempre aconteceu ao longo do tempo. Mas o que aconteceu? Recentemente, o poder público foi leniente. Ele foi deixando acontecer. Ou seja, a sociedade precisa de regras. Para isso que tem o administrador. Mas, às vezes, para não ter uma ação que fosse impopular, isso acabou não acontecendo, principalmente recentemente. Então eu não posso deixar que as pessoas interrompam uma via. Agora mesmo, por outro lado, eu não vou enfrentar 15 mil professores que vão fechar a Paulista, ou seja, a polícia, né, trabalha com o menor trauma. Os professores indo para a Paulista vão atrapalhar o trânsito, vão obstruir o direito constitucional de ir e vir? Vão. Mas se nós usarmos aí a polícia para conter os professores para subir, isso vai ter o quê? Confronto, pessoas feridas. Então, qual que é o menor trauma? Vamos deixar o trânsito. Agora, eu não posso que 10 pessoas parem a 23 de maio. Eu não posso deixar que meia dúzia de pessoas parem a Marginal do Tietê. Isso tem que ser combatido. Por quê? Porque aí eu não tenho uma grande manifestação. Às vezes nem tem porquê, né? Se manifestou porque uma pessoa acabou sendo desalojada de um... Vamos lá, vamos fechar a Marginal. Vamos fechar a Marginal Pinheiros. Hoje virou moda isso. Isso tem que ser coibido. O poder público tem que ser firme. Se for o caso, usar a força que tem, que é a força da lei, para não deixar isso acontecer. Eu tenho que garantir o direito de manifestação, mas eu tenho que garantir o direito da coletividade, que se sobrepõe aos direitos individuais. Então, porque alguém não gostou, por exemplo, de ser mandado embora de uma empresa, vai pegar e vai fazer manifestação? Não é por aí. Manifestações, elas são bem-vindas, é uma expressão, é livre fazer isso, a Constituição garante,
só que ela não pode ferir outros direitos. A palavra-chave é ordem. O direito de um acaba onde começa o direito do outro. É essa a regra de convivência numa cidade. Então tem que ter limite. Tem um fenômeno novo aí, fenômeno de manifestação juvenil aí, fluxo nos céus. O que é que está acontecendo? Recente. Bom, agora... Os céus, para quem não é de São Paulo, precisa saber, os céus são as grandes escolas. Isso, centros educacionais unificados aí da prefeitura. Então, marcam pela internet, se reúnem dentro de um céu e lá se reúnem, escutem música. Enquanto tiver assim, até não é muito problema. O problema é se eles começarem a interferir no direito das outras pessoas de usufruir do mesmo espaço. Porque os céus são espaços grandes que muita gente utiliza, tem muitas vezes shows, tem teatro, tem piscina, tem quadra, né? Enquanto isso estiver sendo pacífico, não há problema nenhum. Pode se reunir, pode se divertir. Aliás, é para isso mesmo. São espaços da prefeitura para isso. Então, o que não pode é partir para bagunça. Aí eu acho que o poder público, de novo, o poder público municipal tem que intervir. Então, mas não fica claro aí que a juventude, especialmente da periferia, mas não só da periferia, numa cidade como São Paulo, ela precisa de espaços de manifestação para fazer a sua atividade de lazer. Então, vamos Isso está faltando em São Paulo. Essa ideia de usar os CDCs ou usar outros espaços públicos para isso, o senhor acha que é um bom caminho? Desde que não interfira na rotina normal e na funcionalidade dos céus. Os céus têm um espaço, tem coisas que já são desenvolvidas. Eu não posso agora parar só para atender porque eles estão exigindo isso. Mas vamos falar em duas questões diferentes quanto às manifestações. Primeiro, deixar bem claro, eu sou autor da lei dos pancadões, mas não sou contra nenhum tipo de manifestação cultural. Nem funk, nem pagode, nem nada. Nós somos contra quando isso vira bagunça, quando tem crime, quando tem droga, né? Esse é um ponto. Outro ponto importante aí com relação à utilização dos espaços públicos. É assim que deve ser. Ou seja, nós temos que dar espaços para os jovens se divertir. Ou seja, criar espaço. Mas também a falta de espaço não dá direito de eles praticarem o crime, de interferir no direito das outras pessoas. Eu nasci na periferia de São Paulo, nasci em Ferraz de Vasconcelos. Não é porque eu não tinha espaço que não tinha, mas nós colocávamos lá 2 tênis ou 2 chinelos, jogava bola com uma bola furada na rua, mas não ia praticar o crime, eu não tinha espaço. Lógico, devemos criar espaço, mas a falta de espaço não dá o direito de praticar atos como esses que nós estamos vendo atualmente. Sou a favor da criação de espaços para que os jovens possam se divertir, sem dúvida nenhuma isso precisa ser feito, né? Sempre respeitando a ordem, sempre criando soluções. E para soluções de desordem, né, foram soluções criativas que surgiram na gestão, né, do prefeito Gilberto Kassab, que foi a da delegada, que foi a organização da cidade, foi a criação de parques, que se criou de parques, né, na gestão do prefeito Kassab, é fantástico. Hoje tem muitas oportunidades, falta muito? Falta. E aonde falta? Normalmente nos espaços mais periféricos da cidade. Então precisamos trabalhar muito forte nisso. Queria falar um pouquinho do Coronel Álvaro Camilo, comandante da Polícia Militar, homem dedicado, com a vida dedicada à questão da segurança da cidade, do Estado durante todo esse tempo e, de repente, resolve ter uma atuação política e se candidatar a vereador. Como é que aconteceu essa mudança? Bom, não passava pela minha cabeça realmente entrar para a política, né? Porque o meu sonho era ser um policial, chegar a coronel, e ainda fiquei muito contente, porque foi um privilégio, que além de ser coronel, fui um dos coronéis que comandou a Polícia Militar de São Paulo. São aí perto de 100 mil homens e mulheres, uma estrutura fantástica, né, de helicópteros, de aviões, de armamento e viatura, para defender o cidadão de São Paulo. E, de repente, estava chegando o meu tempo, né? O tempo de sair da polícia, né? A Polícia Militar, até para que todos tenham conhecimento, o último posto permanece só 5 anos. Como coronel, eu tinha que ir embora. Então, eu iria para a reserva, né? Como estou hoje, ia trabalhar com tecnologia, fazer outra coisa. E nesse momento, aliás, no dia seguinte em que eu passei para a reserva, né? Que eu me aposentei na polícia, eu recebi o convite, né? Do Gilberto Kassab, me chamou para tomar um café na prefeitura, ele era prefeito. E aí ele fez um convite que eu não estava esperando, né? Apesar de eu ter trabalhado junto com ele na indicação de vários coronéis para subprefeituras, para outros espaços da prefeitura, eu achei que até seria nessa linha alguma coisa. Ele falou: olha, por que você não sai a vereador para São Paulo, porque agora você não é mais comandante, mas você fez um bom trabalho, né?
E aí eu pensei bastante, mas um argumento dele me convenceu. Falou, olha, você entrando para vereador, você vai conseguir continuar ajudando as pessoas. Porque a Polícia Militar de São Paulo, assim, eu falo com muito conhecimento de causa, é uma das organizações, né, uma instituição que ajuda o cidadão de São Paulo. É a barreira entre a criminalidade e o cidadão. Em muitos lugares da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, é o único braço do poder público. Tem lugares na cidade de São Paulo de ligar para 192, ligar para algum serviço do poder público em altas horas da madrugada, quando o atendente vê o local ali e fala, não, esse local aí não vou mandar. Aí liga para a polícia vai. Então por isso que eu falo que a polícia é um dos sustentáculos aí, né, do desenvolvimento da cidade e do estado. O senhor foi comandante da Polícia Militar do estado de São Paulo. Não seria mais lógico pensar a mesma atuação em nível estadual? Bom, sem sombra de dúvida, né? A atuação minha sempre foi na segurança. Não adianta eu querer ir para política ou para outro local fazer coisas que eu não domino. Então, eu domino a área de segurança pública. Então, no município, trabalhamos nas políticas municipais de segurança pública. E pretendo sim, né? Ou seja, fizemos naquele momento que é por ali que a gente achou que ia ajudar o cidadão de São Paulo. Mas eu pretendo sim, né, concorrer aí vai depender do partido, vai depender de convenção, vai depender de discussões internas do partido, mas eu conheço bem da área de segurança. O lugar melhor para se trabalhar de segurança, já que segurança é de competência do Estado, seria na Assembleia Legislativa. Então, o senhor tem planos para tratar a segurança em nível estadual. E a segurança, pelo tudo que se lê, tudo que se sabe hoje em dia, tende a ser o grande tema da campanha eleitoral de 2014. Como é que o senhor vê a segurança hoje no Estado? O que é que está faltando? O que é preciso fazer? Vejo a segurança que tem muito a se fazer no Estado de São Paulo. Eu acho que sempre estão tentando coisas novas, né? Mas tem que se trabalhar fortemente nas parcerias com as cidades. Tem que se trabalhar muito forte, investindo em segurança pública. Não adianta, tem que investir, tem que pagar bem o policial, tem que deixar ele com uma boa viatura, com um bom equipamento, com capacitação adequada, né? E tem principalmente, né, que trabalhar na legislação também, né? Então, no Estado que eu vejo agora que faltou um pouquinho desta pronta resposta policial, né, de acontecer um fato e ter intervenção rápida da polícia, né? Então, queimou um ônibus, infelizmente, é uma manifestação, etc., mas não pode acontecer. Queimou um ônibus, tem que tomar uma ação forte, ver o que aconteceu, colocar lá a investigação e cercear para que outros não façam, né? E a gente não está vendo isso na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. A gente está vendo que queimou um, queimou dois, queimou três, daqui a pouco todo final de semana está queimando. E a questão da criminalidade a mesmo? Criminalidade. A questão do combate ao crime organizado, durante como é que o senhor vê isso? 3 anos que eu estive no comando, a criminalidade caiu. Chegamos às menores taxas de homicídio por 100 mil habitantes do estado de São Paulo e das menores do Brasil. Em termos estaduais, a menor do Brasil. Chegamos a 10,02 homicídios por 100 mil habitantes. É muito, sem dúvida nenhuma. Mas durante 10 anos os homicídios caíram, né? E de lá para cá, por mudanças na forma de conduzir a segurança pública do Estado, né? Por não usar essa interação forte com o cidadão, por não usar a comunicação social, né? Porque a população precisa conhecer a polícia, precisa trabalhar, precisa conhecer o que faz para dar informação. Polícia se faz com segurança, não com enfrentamento, né? Após a minha saída, houve um momento de enfrentamento, né, do crime, enfrentamento com confrontos. Isso não é bom para ninguém, né? Enfrentamentos onde a troca de tiros morre o policial, morre o marginal também, mas morre o cidadão. Nós tivemos aí uma inversão, né, no ano de 2012, né? Agora está retomando um pouquinho. Então, segurança se faz com inteligência, com ações planejadas, se faz com pronta resposta policial, com muita utilização da comunicação social, né, e interagindo com o cidadão. Não adianta eu colocar um policial todo dia naquela esquina. Quem conhece o que acontece mesmo ali é quem está ali 24 horas. É o comerciante que está ali, é o cidadão que está ali. Então, temos que incentivar essa participação, que é a polícia comunitária. Então, a segurança precisa ser melhorada. Tem muita coisa para ser feita. E na área estadual é que tem essa competência hoje, né? A competência hoje maior é na área estadual. É lógico, o município pode ajudar? Pode, fazendo zeladoria da cidade, enfrentamento da desordem urbana. A União pode ajudar? Pode, dando recursos, cerceando a entrada lá, né? Não deixando a entrada de armas e drogas pelas fronteiras do país, mas essencialmente está na área do Estado. E é uma área que a gente pretende trabalhar.